tá bom? Eu vou compartilhar o que está no meu coração. A gente estava intercedendo lá em cima, agora antes do culto. O Senhor veio com algo muito forte no meu coração, muito forte. Sobre, todo mundo aqui conhece a parábola das 10 virgens? Amém? Por muito tempo, eu achei que aquela parábola falava de cristãos e ímpios. Eu achava que 5 eram os crentes, né? As evangélicas. E as outras 5 eram o mundo, eram os ímpios, aqueles que não tinham aceitado o Senhor. Mas não é assim, porque a Bíblia fala que as 10 eram noivas, as 10 eram virgens. Então isso quer dizer que as 10 eram igreja, as 10 eram as noivas do noivo, as 10 já tinham se casado com ele, porque no casamento, na cultura judaica, o que acontece? O noivo vem, casa com a noiva, fala com o pai dela assim, ó, casei, é minha já, eu vou embora para a casa do meu pai, preparar lugar, quando tiver tudo pronto, eu volto para buscar. Vocês já ouviram isso em algum lugar? Amém? É assim que Jesus fez conosco. Então, sabe o que essa parábola me fala? É que aqui hoje pode ter as duas coisas. Podem ter os dois grupos de pessoas, porque todos nós somos igreja, amém? Todos que estão aqui já aceitaram Jesus. Agora isso é discricionário, é você que escolhe. Se você vai ser das 5 que eram prudentes, que tinham o óleo de reserva, que trouxeram o óleo de casa, que estavam preparadas a tempo e a fora de tempo. Ou você pode escolher ser as 5, fazer parte das 5 imprudentes, daquelas que aceitaram Jesus, daquelas que se casaram com ele, se batizaram, mas que foram nécias, que foram tolas, que foram imprudentes, que cometeram a besteira de não ter óleo de reserva. Olha aí para dentro do seu espírito, tem óleo aí? Tem óleo? Se o espírito gritar assim, levanta, aí vem o noivo. Pensa, gente, a gente está aqui agora, vem uma voz aí do céu e fala assim, ei, aí vem o noivo, ele vem. E aí, você tem óleo? Na hora que a porta abrir, você vai entrar ou você vai ter que ir procurar em algum lugar? Sabe? Isso é uma escolha sua. Esse é um tempo de decisão, de maturidade, de decidir o que eu vou ser. Tem um texto, esse eu queria que você abrisse, em Gênesis 21. Quando eu me converti de fato, eu ouvia falar, ó, Deus vai fazer, Deus vai fazer. Deus tem um grande avivamento para derramar sobre a nossa nação, sobre a nossa cidade. Se prepara, se enche, sabe? E cada dia que passa eu tenho mais convicção que o tempo chegou. Ou você está pronto ou não está. Aqui vai falar quando Isaac nasceu. Eu li isso, tem muitos anos, eu achei incrível. Sabe? Isso pode se aplicar a quem vai entrar nas bodas do Cordeiro. No versículo 8 fala assim, e o menino cresceu e foi desmamado, e Abraão fez um grande banquete no mesmo dia que Isaac foi desmamado. Esse dia foi o dia que o Isaac abandonou o leitinho. Sabe? Está em tempo da igreja deixar o leite espiritual, sabe? Porque o Senhor, o Pai, Ele tem uma festa preparada para nós. Sabe, até você, os meninos mais novos, não tem nada a ver com idade. Eu vou largar o leitinho espiritual, eu quero é comer
feijoada do céu. Eu quero algo sólido. Eu não quero mais viver nesse padrão de igreja doentia que se estabeleceu na minha nação por anos. O Pai tem uma festa pronta para você. Quando a porta abrir, você está pronto para entrar, sendo você jovem, sendo você velho. Amém? E falando de propósito, eu quero falar sobre duas mulheres que eu acho incríveis na Bíblia. Abre aí em Juízes 4. Quem aí já ouviu falar de Jael? Ela é embaçadíssima. É uma das mulheres que eu mais admiro na Bíblia. Amém? Não deixou? Juízes 4. Vou contar um pouquinho a história para você entender, para eu não ter que ler tudo. O livro de Juízes, parece que cada capítulo ele começa assim: e o povo fez o que era mal diante do Senhor, e o Senhor aconteceu isso, isso e isso. O livro de Juízes, ele quase todo é assim: e o povo fez o que era mal aos olhos do Senhor, e aconteceu uma grande tragédia. O Senhor permitiu que algum governo, algum homem judiasse do povo mesmo. Deus, vocês querem viver assim? Deus libera, né? Deus não obriga ninguém a andar com Ele. Então, você é livre para viver sem Ele, né? E nessa época, quem estava julgando Israel era Débora, né? O versículo fala, né? Ela era uma profetisa, esposa de Lapidote, que julgava Israel naquele tempo. E ela habitava debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Beté, no monte Efraim, e os filhos de Israel subiam até ela para juízo. Ou seja, ela tinha um local que ela ficava debaixo de uma árvore, e as pessoas iam até lá onde ela estava para pedir conselho. Ela era a voz profética daquele tempo. E através da vida de Débora, Deus falou para o capitão Baraque, o nome dele, ele era o capitão do exército, e ela chamou ele e falou assim: Baraque, Deus falou que ele vai entregar o exército de Císara na sua mão, é só você ir, ele vai. E eu acho interessante porque o texto fala que Deus ia vencer, não falou que era o exército nem nada. Deus vai vencer a batalha por você, só vai. E ele falou: amém, eu vou, mas eu só vou se você for. Agora você imagina, um cara, um guerreiro, ele era o capitão do exército, aí ele olhou para uma mulher, apesar de profetiza, ela ainda era mulher e falou: eu só vou para a guerra se você for comigo, se você não for, eu não vou. E para mim, isso aponta para alguém que ainda tem dúvida no propósito de Deus para a vida dele. Porque se Deus te fala, Wenders, vai, Deus usa um profeta, me usa aqui, Wenders. Deus falou para você ir lá na praça, orar para um cara e ir embora. Apenas. Aí o Wenders fala assim para mim: não, eu só vou se você for. Não vou sozinho. Sabe? E o que ele fez? Tirou ele um pouco da rota. Por ele não ter convicção do propósito, ele não vivia de propósito. Ele se amedrontou, ele se esquivou da palavra de Deus. E aí, através da vida de Débora, ele fala assim: olha, eu vou com você, mas a honra da guerra, a glória da guerra, ela não vai ser sua, ela vai ser de uma mulher, ela não vai ser sua. E sabe, todas as vezes que a gente se acovarda em relação ao nosso propósito, algo que Deus tinha preparado para colocar na sua mão, Ele vai colocar na mão de outra pessoa. A pessoa que está preparada, a pessoa que está com o óleo cheio. E aí eu vou falar sobre Jael. Eles foram para a guerra, de fato.
E Deus venceu a guerra. Depois eu te convido a terminar de ler o capítulo 4 e 5. É impactante, é maravilhoso. E aí fala que Deus venceu a guerra por eles. Só que só para me falar o nome errado, gente. O Císera, Deus venceu a batalha pelo povo. E aí quando ele viu que já tinha acabado tudo, que já tinha matado os cavalos, que os carros dele já estavam destruídos, ele correu, foi embora. Deixou o exército dele lá morrendo e foi embora. E aí é que entra a história de Jael. Lá no versículo 17, vamos ler aí. A partir. Císera, todavia, fugiu a pé para a tenda de Jael, esposa de Heber, o queneu, pois havia paz entre Jabim, o rei Azor, e a casa de Heber, o queneu. E Jael saiu ao encontro de Císera, ele disse: volta-te, meu senhor, volta-te para mim, não temas. E quando ele voltou-se para ela, dentro da tenda, ela o cobriu com um manto. E ele disse a ela: dá-me, rogo-te um pouco de água para beber, pois tenho sede. E ela abriu uma garrafa de leite e lhe deu de beber e o cobriu. Ele voltou a dizer: põe-te de pé à porta da tenda, e será que, quando qualquer homem vier e te perguntar e disse: há algum homem aqui? Tu dirás: não. Então Jael, esposa de Heber, pegou um cravo da tenda, ou uma estaca da tenda, e pegou um martelo em sua mão, e foi delicadamente até ele, e golpeou o cravo nas suas têmporas, e o prendeu no chão, pois ele estava em sono profundo e exausto. Então ele morreu. Olha que mulher violenta. Ela deu uma cacetada na cabeça do cara, que a estaca ficou no chão. Mas vamos lá, o que é que isso tem a ver com ser uma pessoa de propósito? A primeira coisa, Jael não tinha nada a ver com aquela briga. Você leu ali, o povo, a casa dela e o exército, o povo do exército, eles estavam em paz. Ela não tinha guerra nem com Israel e nem com outro povo. Eles saíram para morar em tendas, eles não moravam, eles eram independentes, vamos dizer assim. Então ela não tinha nada a ver com aquilo. Nada a ver, sabe? Mas uma pessoa de propósito, quando ela vê o povo de Deus, os filhos de Deus, sendo afligidos por algo, eles discernem. Uma pessoa de propósito, ela discerne um problema até quando ele não é seu. Sabe? A igreja de Jesus, essa mulher para mim, ela aponta para a igreja que Jesus quer. Sabe? Sei lá, o mundo está pegando fogo. Tô nem aí. Aqui em casa está ótimo. Eu tenho dinheiro, eu tenho comida. E daí? Tem criança aí morrendo. Tá nem aí, sabe? Mas a igreja que Jesus quer é uma igreja como Jael, que ela não olha para o seu lado pessoal. Ela estava em paz com todos, mas ela viu que tinha alguém sendo afligido. Então ela foi até aquele algoz da aflição de alguém e foi ali de encontro. Ou seja, isso não quer dizer que a gente vai matar as pessoas. Isso quer dizer que nós temos inimigos espirituais, porque os inimigos da igreja não é carne nem sangue. Você sabe disso. Então, toda vez que você deixa de interceder, parece que é chato a gente falar isso, mas, gente, a igreja de Jesus precisa orar. Você não pode mais entrar no seu quarto, não orar.
interceder, ser intercessor. Não vem com essa, ai, meu chamado não é na intercessão. Para! Você tem que interceder. Você é a igreja de Cristo. Jesus não vem levar uma pessoa, ele vem levar uma igreja que funciona, uma igreja que é prudente, uma igreja que mantém a botija de azeite cheia, sabe? Então você precisa se posicionar, você precisa olhar para o mundo em aflição e falar: meu Deus, no seu braço, querido, você não pode fazer nada, é ir de frente com uma carreta, mas você tem 2 joelhos que pode bater no chão todo dia e orar pela sua nação, e orar pelo seu vizinho. Comece a interceder. Deus tem colocado no meu coração, eu tenho orado muito pelos adolescentes, pelos jovens. Senhor, salva essa geração, salva. Uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração para eu interceder é para Deus levantar profeta na nação de novo. Nós estamos numa época de copia e cola terrível. Você abre no YouTube, é a mesma coisa, é a mesma roupa, o mesmo cabelo, as mesmas notas, fala as mesmas coisas. Cadê os profetas? Cadê a galera diferente? Cadê o João Batista, que mora no deserto, não está nem aí, cara louco? E você precisa entender que esse cara, essa mulher pode ser você, a nova profeta de Deus, para cantar canções que vão impactar a nação inteira. E quando eu falo pode, é porque pode, tem que ser alguém precisa olhar e falar: não, eu não vou fazer igual a todo mundo, é problema meu sim, porque é o povo de Deus, é a igreja de Cristo. E se ainda não é povo de Deus, vai ser, porque Jesus morreu por todos. Então, querido, é problema seu, sim, Senhor. Então, começa a orar, começa a interceder. Sabe, o meu clamor é que Deus comece a te perturbar muito, mas muito mesmo. Porque quando o Senhor vier, eu quero que todos vocês estejam com a botija cheia de azeite. Outra coisa, não foi ele que pediu, não. A correr fala assim: ô Senhor, vem cá, entra na minha tenda, entra aqui na minha casa. A sua casa, a sua tenda precisa ter tudo para derrotar o inimigo. Hoje, o que vai derrotar essa potestade que está se levantando sobre a nossa nação é dentro da nossa casa, é no seu casamento. Você precisa, hoje é dia dos namorados, é dia do romance, ai que lindo, sabe? Mas casamento não é só isso. O propósito do casamento é as pessoas olharem para dentro da nossa casa e ver o espelho do relacionamento de Cristo com a igreja. Jesus, as pessoas têm que olhar para os maridos e falar: esse é Jesus, esse é o cara que dá a vida pela esposa. Tem que olhar para nós mulheres e falar: essa é a igreja, se submete em tudo, obedece, ama, cuida, sabe? Para, você que ainda não casou, a galera não fica triste que você não casou, que você não está namorando. É bom porque significa que você ainda não casou errado. Então dá tempo de fazer certo, se prepara. Você que é homem, faça tudo possível para você ser o cara mais parecido com Jesus, porque esse é o propósito do casamento. Não é um homem satisfazer uma mulher e vice-versa, mas é revelar Cristo, é revelar o relacionamento da igreja, sabe? E aí ela falou: ei, entra aqui na minha casa, entra aqui. Aqui, vem cá que eu vou cuidar de você. E ele pediu: me dá água, sabe? Me ajuda a aliviar meu flagelo. Muitas vezes as coisas entram na nossa casa e a gente dá água, refresca, sabe? Hoje em dia tem tantas, a gente vê. Eu vou dar um exemplo. Essa semana, eu até postei, semana passada, não sei, eu postei no grupo das mulheres. Quem lembra da Hannah Montana? Tem um programa na televisão.
Aquela atriz, a Miley Cyrus, semana passada, ela postou no Instagram dela um bolo, todo colorido. Ela, assim, vai lamber o bolo, e no bolo estava escrito assim: aborto é cuidado com a saúde. Ela gastou uma nota para fazer aquela propaganda, só para mandar um recado. Na minha vida, cuido eu, meu corpo, minhas regras, e aqui vai ser assim. E aí a gente, os crentes, tem medo até de falar. O mundo, gente, está gastando dinheiro para mandar um recado. Esses dias eu tenho acompanhado uma menina que ela era cristã e não é mais cristã, e ela está investindo tudo para mandar um recado de quem ela é. Sabe, o mundo não refresca, irmão. O mundo joga no peito e fala assim: é isso aqui que eu sou. E eles estão vindo empurrando com tudo. Se você não se posicionar, você vai ser empurrado. Porque hoje não está na sua casa, mas amanhã pode estar. Amanhã, daqui a alguns anos, você vai morrer, isso vai alcançar seus netos. A degradação da família, a degradação do propósito de Deus. Então se posiciona hoje. Sabe, ela não refrescou, né, a dor dele. Ela deu um alimento que o colocaria num lugar aonde ela teria condições de derrotá-lo. Porque ela deu o leite e ele dormiu. E quando ele dormiu, ela estava pronta. E ela atacou ele e o matou, e o feriu. E a glória daquela guerra, que nem era dela, foi toda dela. O exército, o cara que treinou meses e tal, mas se acovardou. Na última hora ele: não, eu vou, mas se você não for, eu não vou. Querido, para com isso. É a sua hora. Vai, sabe? Deus quer começar a operar com poder, com glória, quer derramar os sinais, quer derramar cura, né? Eu ouço contar histórias que as pessoas iam nos cultos em alguns lugares, vomitavam câncer. Meu Deus, não que eu, assim, né? Mas eu quero ver essas coisas, eu quero ver perna crescer, eu quero ver gente vivendo o poder e o milagre de Deus. Então é tempo de nós nos posicionarmos, sermos uma igreja igual Jael, sabe? Olha para o mundo e fala assim: esse problema é meu, pode vir, pode jogar aqui, na minha casa eu dou conta, na minha casa eu destruo você, no meu quarto você não passa, se entrar aqui vai morrer. Tem que ser assim, sabe? A igreja tem que ser mais sangue, gente. A igreja ficou muito mole. Ai, tudo, que coisa chata, sabe? Deus tem que começar, tem que descer óleo quente na gente para ver se acelera, sabe? Abra sua Bíblia aí de novo em Efésios. Efésios 3. Estava lendo isso, mandei para o pastor. Explica aí. Ele não me respondeu até hoje. Aí eu orei, eu falei: Jesus, pastor não me falou, mas o Senhor vai me falar. E ele falou, eu vou contar para vocês ainda o que ele me falou. É assim, gente. Ninguém, igual o eunuco, não tem ninguém que me explica. Espírito Santo, ó, toma, recebe. Vamos embora. Efésios 3, 8. Isso é Paulo falando aos Efésios. Paulo, ele era um judeu, né? Um fariseu de fariseu, era o cara da lei, ele era o top dos top, perseguia os cristãos. Teve um encontro com Jesus e Jesus, para contrariar ele 2 vezes, chamou ele para pregar para gentio. Nem foi para os judeus, porque aquele povo, naquela época, o povo achava que era só eles, e de fato era. Mas aí Jesus veio e falou: não, vou dar para todo mundo, e glória a Deus por isso, que é só por isso que a gente está aqui. Aí Paulo fala assim:
A mim, que sou menos que o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar entre os gentios as riquezas incompreensíveis de Cristo e fazer com que todos vejam qual é a comunhão do mistério que desde o começo do mundo esteve oculto em Deus, que criou todas as coisas por meio de Jesus Cristo, para que agora, para que agora os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Sabe o que esse texto está dizendo? Que existem mistérios, existem segredos, existem coisas ocultas que ainda não foram reveladas a ninguém. Eu fui procurar o significado. Essa palavra mistério significa alguém ser iniciado em algo, ser instruído em algo. É algo que ninguém nunca ouviu falar. Essas coisas Jesus confiou a nós, e através da igreja vai ser feito conhecido aos principados e às potestades. Ou seja, a igreja de Jesus tem na mão o poder de fazer conhecido no céu, na terra, debaixo da terra, acima nos céus, nas regiões celestiais, os mistérios de Deus. Existem mistérios de Deus que Jesus só vai revelar para você, sabe? Tem coisas que nem os anjos sabem, nem os anjos, querido, são nossos conservos. Deus liberou os anjos para nos servir. Ou seja, se você orar e descobrir um segredo de Deus, Deus vai liberar um anjo, vai contar para ele: olha ali, o que a Sâmela descobriu, vai lá e serve ela. Desce com os anjos ministradores e começa a entregar ao povo o mistério que ela ouviu. Então, querido, esse é o tempo da igreja se posicionar e entrar em lugares profundos em Deus, em lugares secretos em Deus, para fazer conhecidos os mistérios de Deus. Você tem noção de quantos mistérios ainda não revelados existem? Quantas coisas ocultas que podem ser reveladas através de você? Através de você. Eu achei isso incrível, porque não é só para nós. Nem no céu ainda ninguém sabe, cara. E você pode saber. Você pode saber algo que não é conhecido no céu ainda. Sabe? Existem segredos. Mergulhe em lugares ocultos, em lugares secretos. Existe um propósito eterno. Existe um propósito eterno. Eterno. Você tem noção que essa palavra significa eterno? Tem nada a ver com isso que você está vivendo hoje. Essas coisas, né? Água, luz, internet. Gente, isso vai passar. Não gasta um dia da sua ansiedade com isso mais. Pelo amor de Deus. Sabe? Comece a mergulhar. Comece a mergulhar. Meu Deus do céu. Isso me deixa muito feliz. Eu fico extasiada com essas coisas que Jesus faz com a gente. Olha só. Olha só. Minha matéria não foi escondida de ti, quando eu fui feita em secreto e curiosamente forjado nas partes mais baixas da terra. Os teus olhos viram a minha matéria ainda imperfeita, e no teu livro os meus membros foram escritos, os quais continuamente formados, quando nem havia nenhum deles. Ele tem um livro acerca de você no céu. Tem algo escrito lá. Sabe? Agora você tem uma escolha. Você vai ser aquele cara
que Deus vai chamar para a batalha. E você vai fazer assim, não, só vão se o pastor for. Você vai ser a mulher que vai falar assim, não é problema meu, passou correndo, só dei tchau. Não, você não pode ser. Alguns desses mistérios profundos e escondidos estão no livro que Deus escreveu acerca de você. Sabe? Lá em Apocalipse fala que João encontrou com o anjo entregou para ele um livrinho e falou, come. E ele comeu. E o livro, primeiro era doce e depois ficou amargo no estômago. Talvez esse livro, não estou falando que é, mas talvez esse livro era o livro que era escrito da vida dele. Se Deus te der no céu o seu livro para você comer, vai ser doce ou amargo. Quando Deus abrir o livro, abrir lá o livro da graça, meu Deus, tinha um monte de coisa. Vai ser doce, vai ser amargo. E aí, isso é você que decide. É você que escolhe. É você que escolhe. Aonde que você descobre o que está escrito? Lá no teu quarto, fechando a sua porta, mergulhando em lugares secretos, em lugares profundos, trazendo à realidade os mistérios de Deus que nem os céus ainda sabem. Eu queria te convidar a ficar de pé, sabe? Eu queria fazer alguma coisa para você se mover essa noite. Queria que você se movesse, porque a igreja, ela é poderosa. A Bíblia fala que a igreja de Jesus é triunfante. Amém? Então eu queria colocar aí uma faísca em você. Eu quero que você procure alguém, né? Nem precisa de bando. Quero que você procure alguém e deixa Deus usar você. Eu quero que todo mundo procure alguém e profetize sobre a vida dessa pessoa. Você vai falar assim, mas eu não estou pronto. Ninguém está. Eu não estou falando para você falar algo de você mesmo. Estou falando para você deixar o Espírito Santo fluir na sua vida e você profetizar sobre a vida de alguém. Não se movimentar aí. O Senhor vai usar você. Você precisa experimentar do poder de Deus.